Olá, boa tarde. Eu me chamo Felipe, eu faço parte da Casa do Bem Viver, um subgrupo da OCA. E nós da OCA, da Casa do Bem Viver, trabalhamos com educação ambiental, permacultura, agroecologia, e hoje vamos fazer uma formação sobre meliponicultura na educação ambiental. E temos os convidados, os nossos formadores, o Stefano e o Gabriel. Então, se vocês quiserem se apresentar, por favor, já podem começar. Gabriel vai começar apresentar a tela. Já vou começando então, eu sou o Stefano Rota, eu sou do quarto ano de gestão ambiental, estou no meu sexto ano de Exalc, e eu tenho uma página de educação ambiental voltada a abelhas solitárias, no Instagram e no Facebook, mais ativa no Instagram, chama iraiá.ambiental. Vai estar na apresentação, então aí já vocês conseguem anotar direitinho. Por favor, seguir lá, já fazer o nosso merchan do comecinho. E é isso. Vamos lá, então, pessoal. Estou botando para compartilhar. Dá para ver aí? Tá rolando? Perfeito. Beleza. Então, meu nome é Gabriel Galvani, né? Eu fui membro do Grupo SAF também até o meu terceiro ano. Hoje eu estou no quarto ano da Engenharia Agronômica, na Exalc. E a gente desenvolveu bastante atividades com as abelhas voltado para a educação ambiental, né? Como é que é aqui? Editar, ver, apresentar. Então, vamos começar. E aí, hoje não é uma oficina de meliponicultura, nem de manejo de abelhas, porque ficaria muito extenso, né? Quando a gente vai fazer oficina desse tipo, geralmente é no mínimo meio período que a gente faz, ou período inteiro, né? A gente fez em 2019 com a OCA também no laboratório uma oficina, que foi bem bacana, e foi meio período, né? Porque acaba sendo muitos conceitos que tem que abordar e o pessoal se familiarizando. Então, hoje a gente vai explicar um pouco como as abelhas podem ser um instrumento muito bacana para trabalhar com educação ambiental. Eu vou começar dando uma pequena introduzida o que é a abelha, né, para a gente ir se familiarizando. Então, esse slide aqui, ele traz uma árvore genealógica dos himenópteros, né, que são uma ordem de insetos, né, que compreende formigas, vespas, abelhas. E aí a gente pode notar que tem essa árvore genealógica e aqui abaixo a gente tem uma barra colorida que indica mais ou menos em que período que surgiu cada subfamília, né? E aí a gente percebe que as abelhas, elas são mais velhas que os dinossauros, né? Elas surgiram acompanhando o surgimento das angiospermas, mais ou menos há 140, 150 milhões de anos atrás. Elas surgiram a partir de vespas especiformes, e essas vespas elas se alimentavam de proteína animal, principalmente, né? Principalmente de outros insetos ou de carcaça de animais maiores. E aí, à medida que surgiram as angiospermas, que são as plantas que têm flores e frutos, surgiu também uma nova fonte de alimentos, né? O pólen, que é bem proteico, que substituiu a carne, e o néctar, que é rico em carboidratos e vitaminas, né? Então, a fonte energética das abelhas é o néctar das flores e o pólen é a fonte proteica estrutural, né? Além disso, tem várias espécies de abelhas, né? E cada uma tem suas particularidades e coletam diferentes recursos na natureza, como óleos, secreções das plantas, né? Exudatos, e por aí vai. Aí o próximo slide ele traz uma tabelinha de classificação das abelhas sem ferrão especificamente, lembrando que as abelhas sem ferrão são um pequeno grupo das abelhas, né? A maior parte das abelhas são solitárias. Então a gente tem dentro da ordem Hymenoptera, a gente tem uma superfamília chamada Apoide, que são todas as abelhas, e aí dentro delas a gente tem a família Apide,
que são, por exemplo, as abelhas sem ferrão e a Apis mellifera, mas tem muitas famílias, né? Além dessa. Aí, falando um pouco da anatomia das abelhas, esse próximo slide ele traz uma imagem de uma seção de um perfil de uma abelha, né? Mostrando mais ou menos como ela é por dentro. Então, tem o desenho de uma abelha e ela é separada em cabeça, tórax e abdômen. E as abelhas, como elas foram se adaptando para fazer o serviço de polinização, né, que antes não existia, elas foram desenvolvendo novos mecanismos e novas configurações corporais, assim, para poder desempenhar as atividades, né? Por exemplo, aqui na região do tórax, elas têm uma musculatura bem desenvolvida, que é para elas serem capazes de voar bem longe e retornar, né? Aí existem espécies que têm veneno e têm o ferrão, né? E algumas espécies não têm. Aí vai variar bastante. Aí falando um pouco do aparelho bucal, o próximo slide ele traz 3 imagens de aparelhos bucais de insetos com as suas subdivisões, né? E aí primeiro a gente tem esse aparelho bucal que é mais primitivo, que é referente principalmente aos ortópteros, que são, por exemplo, gafanhotos, louva-a-Deus, que são animais especializados em mastigar, né? Então, eles têm as mandíbulas bem desenvolvidas e as maxilas e os lábios servem para apoio, servem para manipular o alimento. E aí, enquanto as abelhas desenvolveram essa parte da maxila e dos lábios, se unificou num órgão que é a língua, né? Que é especializada em conseguir acessar o recurso floral que está retido bem no interior da flor, né? E aí cada espécie também tem a sua forma de fazer isso e tem diferentes particularidades nesse aparelho. Outras adaptações são os pelos, que são fundamentais no serviço de polinização. Então, abelhas que polinizam costumam ser bem peludas. Então, essa imagem aqui, ela traz a foto de uma abelha Apis mellifera polinizando uma flor tubular. E aí dá para notar que em volta do corpo dela tem vários pontinhos amarelos, que são os grãos de pólen que vão fazer a polinização. Porque o pólen que fica retido na pata dela, na curbícula, que é uma estrutura que ela desenvolveu para transporte de pólen, né? Pode ser uma curbícula ou uma estopa. Curbícula é um saco, é uma vesícula que ela consegue armazenar o pólen, e enquanto a estopa é como se fosse uma escova cheia de pelos, em que ela vai grudando os pólens para transporte. O pólen que está retido na curbícula ou na estopa, que é na patinha dela, ele não poliniza, ela vai usar para alimentação. O que vai polinizar é quando ela fica toda suja de pólen, e aí esse pólen vai chegar na outra flor para fazer a união dos gametas, né? Então, agora o próximo slide, ele traz uma foto, um mapa do Brasil, né? Mostrando mais ou menos como é que foi a chegada das abelhas africanizadas, né? A gente tinha abelha europeia, que fala, né? Apis mellifera, desde o período colonial, que foram trazidas aqui para fazer essas atividades de apicultura, né? E ela não se adaptou muito bem por conta do clima e tal. E nos anos 60 houveram alguns experimentos, inclusive na Exalc, para hibridizar essa abelha, né? Ela foi cruzada com a abelha africana, então a Apis africana e a Apis europeia foram cruzadas e formou a abelha africanizada, que herdou um pouco das principais características das duas. E essa abelha se deu muito bem, porque ela se adaptou ao clima, ela tinha ela era bem generalista, consegue em vários grupos diferentes de plantas, e ela é bem agressiva e territorial. Em pouco tempo, ela se espalhou aqui do estado de São Paulo para todo o continente americano, até o Canadá. E isso foi uma coisa bem complicada no começo, a gente teve muitos acidentes, por ser uma abelha muito agressiva, e isso mudou um pouco o cenário da apicultura no Brasil e no mundo, né?
falar um pouco da Apis agora, então. A Apis é essa abelha convencional que a gente conhece. Então, para mostrar um pouco como essa abelha ela está em todos os lugares, a gente traz essa foto que é de uma abelha Apis mellifera sugando uma gotinha de Coca-Cola num copo plástico. Então, ela consegue coletar açúcares em outros lugares que abelhas normais não coletam, né? Então, ela tem se adaptado bem ao ambiente urbano também, né? E é hoje a abelha mais utilizada, né? A gente tem a apicultura, que compreende, né, a criação da abelha Apis mellifera, e hoje em dia surgem outras propostas, né, que é a criação de abelhas sem ferrão e a criação de abelhas solitárias. Aqui para mostrar um pouquinho, depois da imagem mais comum de abelhas que todo mundo que está nessa apresentação já teve oportunidade de pelo menos ver uma abelha, sim, ou talvez como eu, ser picado por uma delas. A gente tem uma diversidade gigantesca de abelhas, e no Brasil, por exemplo, é aquele país com a maior biodiversidade no mundo, cerca de 2.000 espécies catalogadas. E a gente tem abelhas de tudo quanto é formas, tamanhos, cores, jeitos, socialidades também. Então, é bem interessante vocês repararem nas fotos como tem uma abelha laranja e bem peluda acima e à esquerda. Tem uma abelha dourada à direita, naquela flor amarela, então ela é bem dourada. Eu que tirei a foto, inclusive, deu para ver bem de longe. São exemplos de abelhas solitárias, essas daí. Elas não formam colônias, elas não formam colmeias. Abaixo, à esquerda e à direita, a gente tem duas abelhas nativas sem ferrão. A de baixo, acho que dá para reparar o comparativo com a cabeça do fósforo. É uma abelha lambiolhos, ou seja, é a segunda menor espécie de abelha do mundo, e ela é nativa do Brasil. E talvez à direita, aquela que mais é conhecida, a abelha sem ferrão mais conhecida no Brasil, que é a abelha jataí. Mas no fim, o Gabriel vai comentar um pouco mais dela. Só que nós temos uma diversidade gigantesca, então são mais de 16.000 espécies catalogadas, fruto dessa evolução de 140 milhões de anos. Pode passar. Então, as abelhas sem ferrão, especificamente, elas ocorrem na região tropical, né? Esse slide aqui traz um mapa mundi com destaque para a região dos trópicos. E então a gente tem abelha sem ferrão na Austrália, na região central da África, no México e na Índia. Então elas se adaptaram bem a esse local, mas em ambientes mais frios ela não tem espaço, né? As abelhas, no geral, elas estão no mundo inteiro, com exceção dos polos, né? E aí a meliponicultura, especificamente, ela que trata das abelhas sociais brasileiras, né, que são as abelhas sem ferrão, ela tem alguns produtos principais, né? Tem os produtos palpáveis, assim, digamos assim, diretos, né? Que são as colônias em si, que hoje em dia estão sendo bem comercializadas, né? Tá um pouco na moda aí. A abelha virou Pokémon, digamos assim. Aí tem o pólen, que também é muito usado para alimentação, o mel, o cerume ou a cera, né, que são usados como cosmético e para vários outros fins, né? E a própolis também, que é medicinal. A própolis, especificamente, né, o que significa própolis? Pró é a favor de, e polis é aquele conceito de cidade-estado grego, sabe? Polis, Atenas, Esparta, que é, na verdade, uma referência à colônia, né? À colmeia. Então, esse material que ela produz, ele tem várias ações antibacterianas, antifúngicas, antivirais, e a gente consegue também assimilar esses benefícios quando a gente consome esse produto. E aí tem outros serviços que elas são responsáveis também indiretamente. O principal delas, mais importante de todos, na verdade, é a polinização, né? A polinização, ele movimenta muito dinheiro
no setor agrícola, né? Porque ele aumenta muito a produtividade, a qualidade dos frutos, na maior parte das culturas. E aí a gente tem a educação ambiental, né, que é o nosso enfoque hoje. A gente vai mostrar como a abelha ela é muito versátil e ela carrega uma simbologia muito forte de desmistificação, né, da natureza. A gente consegue aproximar as pessoas da natureza através dela ter contato com o animal que geralmente ela não conhece ou tem medo, e aí isso desperta uma certa curiosidade, né? Além disso, o entretenimento também. Hoje virou hobby, principalmente, eu diria, entre a terceira idade, criar abelha em casa. O pessoal está vendo que não tem perigo nenhum, é tranquilo, então está em alta. E aí, para você criar abelha, assim, é uma coisa que tem baixíssimo custo, né? Quase zero, e é bem aplicável a praticamente qualquer lugar. Mas é bom também entender um pouco da ecologia, da biologia das abelhas, saber quais são as principais espécies da região e que plantas você tem na sua região, que na verdade vão ser a fonte de alimento delas, né? Para poder fazer uma criação respeitosa com esses animais, né? Aí um pouquinho, se a gente vai criar a abelha, a gente tem que entender das casas dela, né? Que talvez seja a questão mais importante depois do fornecimento de alimento, é fornecer um lugar de nidificação ideal. E aí a gente tem diversos exemplos, temos aí, de novo, a variedade de espécies, combinando também com a variedade de lugares onde elas nidificam. Então, a gente tem uma caixa racional ali para abelha sem ferrão, que simula, inclusive, um oco de árvore, que são onde a maioria das abelhas nativas nidificam. Aí, a segunda imagem, cima à direita, à esquerda, a gente tem a colmeia de uma abelha apis, que não é em formato de barril, como o imaginário, a mídia divulgou. Então, elas têm esse formato mais escorrido, né? Aí, à direita, a gente tem ninhos de abelhas solitárias. Então, elas dentro do toco de árvore, comendo a árvore, roendo a árvore podre e nidificando no solo também. E, inclusive, um ninho de uma abelha que fez dentro do colmo do bambu. Então, utilizando essa cavidade dentro do bambu. E aí elas têm essa variedade gigantesca de lugares para nidificar e de lugares também para a gente observar onde essas abelhas estão. E utilizar isso, essa observação, depois na educação ambiental. Então, agora eu vou falar um pouco dos ambientes que a gente encontra na cidade, elas. Tem algumas espécies que são bem adaptadas, né? A gente vê em vários lugares, principalmente a jataí. A gente vê bastante elas em muro, né? Em buracos no muro, porque como essas abelhas elas não têm ferrão, elas desenvolveram outros mecanismos para se defender de predadores, né? E aí o principal mecanismo delas é a descrição, né? Elas ficam em locais que têm difícil acesso, que o predador não consegue acessar. E aí, como com o desmatamento e com falta de espaço verde, falta de árvores também de idade avançada, né? A gente acaba tendo uma ocorrência que é o seguinte: as abelhas não têm esse espaço para nidificar e acabam procurando outros lugares. E aí a jataí foi a que mais se adaptou, pelo menos na nossa região, né? Além de muros, tem encanamento, qualquer cavidade, né, que seja termoestável, ou seja, que tenha uma temperatura constante, que seja escuro e seco. E é isso que a gente simula quando a gente faz a isca para capturar as abelhas, né? Então, uma isca, basicamente, você pode fazer só com material reciclado, né? Por isso que a gente fala que não tem custo nenhum criar abelha. Precisa de uma garrafa PET, um pedaço de cano, mas pode ser um pedaço de bambu, qualquer coisa assim para fazer um canudinho de entrada. Jornal ou papelão, porque ele é o isolante térmico. E plástico para revestir, né? Aí a gente consegue colocar essa isca em algum local que a gente imagine que ela possa nidificar, né? Geralmente coloca na sombra de uma árvore, coloca
embaixo de um telhadinho, alguma coisa que não vai tomar chuva, virado para um campo aberto. E a gente coloca um pouco de extrato de própolis para atrair essas abelhas, porque a abelha campeira ela vai estar fazendo a sua atividade de forrageamento, né, procurando o recurso em outras plantas. E aí, quando ela encontra, através do cheiro, essa cavidade que é propícia para nidificar, numa época de abundância, em que ela está disponível para fazer para se expandir, né? Ela acaba enviando um sinal para as outras, indicando que ali tem um local bom para ela, e elas gradualmente vão ocupando aquele espaço, né? Um processo que demora até 3 meses, assim, e aí depois a gente tem dentro desse ninho isca, né? Aqui tem uma imagem mostrando a isca montada já, basicamente uma garrafa PET revestida de jornal e lona, com um buraquinho para entrar, apoiada numa árvore, né? Aí depois de 3 meses a gente tem esse resultado. Aqui tem 2 fotos da garrafa PET cortada com uma colônia de abelha dentro. No caso, a abelha já está aí, lá na Exalc. E aí a gente transfere esse material para uma caixa. É interessante ver isso, como todos os materiais são baratos, de fácil acesso e muito replicáveis. Então, acaba encaixando muito bem na educação ambiental, que geralmente não temos recursos suficientes, ou os recursos não são disponibilizados para a gente trabalhar na educação ambiental. Muitas vezes é feito em escola pública ou em locais que não se tem um apoio, e aí é preciso improvisar. No caso das abelhas, dá para trabalhar de uma forma muito ampla, com um custo baixíssimo, em grande e larga escala. Então, fazer 30, 40 garrafas, iscas em garrafa PET, é comum em oficinas assim. E aí a gente vai partir agora para um pouquinho do grosso, que talvez seja interesse da maioria de vocês. Como que as abelhas da educação ambiental se interligam e por que é tão forte essa ligação, essa aliança? Primeiro, pelo lado das abelhas, que elas são espécies chaves no ecossistema. Então, devido à sua importância ecológica e econômica, isso devido principalmente à polinização, ao serviço ecossistema de polinização, ela acaba estimulando a preservação de diversos outros aspectos ambientais. Então, preservar as abelhas não é apenas preservar as abelhas, é preservar também a mata nativa, para você fornecer alimento para ela. Então, se eu quero a minha abelha bem, o que eu vou fazer? Eu vou plantar flores, vou plantar árvores nativas, principalmente, eu vou proteger os córregos d'água, os cursos d'água. Então, é um pouco de expandir o poder da educação ambiental. Então, trabalhar com ela holisticamente, não apenas com foco nas abelhas. Então, elas funcionam como esse guarda-chuva de boas ações ambientais. E também elas têm uma importância muito grande, como eu disse, elas são espécies-chave no ecossistema, porque através da polinização, elas permitem basicamente 30% da alimentação mundial. Então, elas são responsáveis diretas por 30% da alimentação mundial. E aí, bom, aquela frase de não dá para militar, não dá para lutar de barriga vazia. Então, um pouco disso, não dá para ensinar de barriga vazia, não dá para aprender de barriga vazia. Então, as abelhas são necessárias também para a parte de educação, não apenas para a parte de ambiental. Elas também estão aí na parte do ensino. E elas possuem características biológicas, ecológicas, econômicas e históricas que estão muito relacionadas aos próprios conceitos da educação ambiental. Pode passar? Aí um pouquinho de como que a educação ambiental ajuda na preservação das abelhas. A partir da educação ambiental, a gente consegue disseminar a importância das abelhas e dos serviços ecossistêmicos. Então, passar um pouco, difundir esse conhecimento da importância delas. Então, como que a quantidade de influência que essas abelhas têm no nosso cotidiano, pura e simplesmente na hora de você se alimentar. Então, ali tem a segunda imagem abaixo, está mostrando um pouco da porcentagem que a polinização feita por abelhas acrescenta na produtividade dessas culturas.
Então, maçã talvez seja um dos frutos mais comidos aqui no Brasil, que todo mundo conhece, não existe sem abelha. Então, a partir da polinização das abelhas, cresce 90% da produção de maçã. Ou seja, se você não tiver abelha, não tem maçã. A mesma coisa com blueberry, com amêndoa, que é 100%. Então, é impossível se ter amêndoa sem abelha. E ali até um pouco da soja, que nosso país tem um território gigantesco, só 5%, a polinização por abelhas aumenta ali a produtividade de 5%. Mas esses 5%, dá para ver na imagem à esquerda, representam quase 40 bilhões de reais. Então tem essa importância econômica para o país também, que é basicamente o serviço ecossistêmico de polinização. Então, a polinização das abelhas feitas de graça para o ser humano rende ao Brasil 43 bilhões de reais anuais, esse dado até de 2018. Ele já está crescendo anualmente a cada relatório que sai, e isso apenas nas culturas. Então, não é levado em conta o serviço de polinização na natureza. A gente tem também outros papéis da educação ambiental, além de difundir essa importância, a gente tem a própria meliponicultura, a apicultura e as moradas, a construção de moradas para abelhas solitárias, que os meliponicultores, os apicultores, eles difundem e dividem as colmeias, ou seja, eles aumentam a população e a segurança dessas colmeias. Dentro do meliponário, as colmeias estão mais saudáveis, elas têm um reforço por parte do ser humano. Então tem isso também. A gente tem também que noticiar e alertar as ameaças às abelhas. Isso só é feito a partir da educação ambiental. É muito difícil, atualmente vem crescendo um pouco esse alerta do decréscimo de número de espécies e do número total de abelhas. Então, a educação ambiental tem esse papel de alertar. E aí, a partir disso, trabalhar um pouco com a consciência ambiental das pessoas, para que elas não taquem fogo nas colmeias, não tenham medo das abelhas e aí matem as abelhas achando que vão atacar elas, que não acontece apenas se elas se sentirem ameaçadas. E aí nós temos boas práticas, a educação ambiental com abelhas proporciona boas práticas com as abelhas, e um pouco da divulgação científica, que é o que nós estamos fazendo aqui, trazendo conhecimento da academia e levando para o público em geral. Então, divulgar cientificamente as abelhas também é necessário. Divulgar o papel das abelhas. Pode passar. Aí, falando especificamente da meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, a abelha sem ferrão é um animal silvestre, né? Então, existe uma regulamentação para se poder trabalhar com elas, né? Então, se você for criar abelhas com o intuito de levar para escolas, fazer oficinas, realizar atividades educativas, é importante hoje que se faça um cadastro dessas colônias, junto ao CONAMA, junto ao Index de Fauna que a gente tem, né? E tenha registrado essas abelhas, né? Que é um processo que está levando alguns anos e, teoricamente, a partir do ano que vem vai ser obrigatório que se tenha registrado essas abelhas no site deles, né? Que é uma forma deles controlarem que, por exemplo, na região de São Paulo, a gente tem abelhas que são endêmicas da nossa região, né? A gente não pode trazer uma uruçu nordestina para cá, porque ela pode vir junto com patógenos diferentes e botar em risco a criação de abelhas aqui. Então, é necessário que seja feito esse cadastro para se trabalhar com abelhas. Aqui é um pouquinho do lado contrário, de como que as abelhas ajudam a educação ambiental, como que é possível fazer educação ambiental a partir das abelhas. Então, primeiro que elas proporcionam um público-alvo muito amplo. Então, é muito legal trabalhar com as abelhas, porque a gente consegue trabalhar desde crianças até idosos. Na imagem à esquerda e acima,
Por exemplo, a gente está em uma oficina no Zoológico de Piracicaba, no Bio na Rua, inclusive, 2019, que foram diversas crianças, era aberto, qualquer idade podia ir, mas muitas crianças, inclusive escoteiras, ali dá para ver o chapeuzinho delas. E elas conhecendo as abelhas solitárias ali, nesse caso, pela primeira vez. Abaixo, o Lar Betel, acho que quem é de Piracicaba, da Exalc, pode conhecer, que é um lar de idosos, e a gente foi fazer um trabalho solidário lá, realizar oficinas, e aí foi interessante porque os idosos conseguiam trabalhar, a gente deu um momento de lazer para eles nessa situação que não é agradável para eles, não é legal estar ali naquele lar. Então, a gente tenta levar um pouco de lazer para eles e também aprender, mostrar que não tem idade para você deixar de aprender. Então, é interessante isso. E também legal como a gente trabalha com as abelhas, dá para trabalhar muitas coisas, inclusive a questão física, prática, construir os ninhos de abelha solitária em argila, tanto quanto as crianças, quanto com os idosos, e os idosos gostando de pegar e ficar apertando a argila assim, que eles não movimentavam mais as mãos. Aí a gente também consegue fazer isso não só nessa educação ambiental lúdica e prática, mas também um pouco teórica. A gente tem ali a oficina que o Gabriel comentou mais cedo, realizada na OCA, que então na academia, foi um módulo um pouco maior, foi uma tarde inteira, e aí a gente consegue trabalhar ali com outro público, um público mais acadêmico. Abaixo foi uma horta comunitária, então trabalhar com o público em geral, pessoas interessadas com o meio ambiente. E, além disso, um pouquinho de mídias sociais. Então, a gente precisa entrar nesse ramo, a educação ambiental precisa entrar nesse ramo, e as abelhas têm um grande apelo midiático. Elas são bonitas, a gente tem muito conhecimento para desvendar, para mostrar às pessoas. Então, tem um pouquinho disso. E também serve para ocupar os espaços. A educação ambiental também é ocupar espaços ociosos ou ocupar espaços que deveriam pertencer à sociedade. Então, praças, escolas, as mídias sociais, os meliponários são lugares onde é possível realizar essa educação ambiental. E principalmente com as abelhas. Elas são muito versáteis. É muito legal trabalhar com elas. Pode passar. Além disso, não só é muito legal trabalhar com elas, tipo, do nosso lado, do lado de educadores e educadoras, mas como do lado do público. Nós percebemos que tem uma febre das abelhas nativas sem ferrão, das abelhas solitárias, crescente aqui no Brasil. Então, é um tema muito atrativo, o potencial de público é gigantesco, não só pelo gradiente de idades, diferentes idades, mas também como você deixa uma questão de permanência naquelas pessoas. Então, não é uma educação ambiental que vai durar apenas um dia, se vocês conseguem entender. Se a pessoa pega e deixa uma isca, e aquela isca pega a abelha, ela vai começar a cuidar da abelha, e vai ficar uma questão permanente, vai passar para os filhos. Todas as oficinas tem sempre alguém que conta, não, porque meu pai tinha colmeia, meu avô tinha colmeia. Então, tem um pouco disso. E traz uma satisfação e um bem-estar. Então, as abelhas ajudam nessa educação ambiental de felicidade para as pessoas. Elas ficam felizes de estar ali. Isso pode se dar um pouco, não só, mas também pela sensibilização e aproximação para com a natureza, que está muito deficiente. E a educação ambiental tem esse papel. As abelhas potencializam isso. E no final, as abelhas, como eu já disse anteriormente, ajudam no apelo à sustentabilidade e à fonte de renda e emancipação social. Então, elas ajudam na produção de alimento, ajudam na produção de alimento e depois na venda desse alimento, na venda dos produtos que o Gabriel já comentou, e na sustentabilidade que a pessoa vai querer manter aquele local que ela está criando as abelhas ou que ela está cuidando para utilizar
a partir da educação ambiental, ela vai manter preservado. E aí a gente tem uma sustentabilidade usando ali o tripé da sustentabilidade. Pode passar. A gente tem também um pouco de exemplos que podem ser feitos nas atividades de educação ambiental. A produção de ninhos isca, já comentamos bastante. Oficinas também comentamos bastante. Visitas monitoradas e observação de abelhas. Então, durante as oficinas ou qualquer lugar que tenha flores ou que tenha ali um jardim, nem que seja, a gente consegue trabalhar ali a observação das abelhas. Então, de parar, respirar, e assim, olha aqui essa abelha que diferente. Tá vendo como que ela está fazendo a polinização? Então, é uma questão visual muito apelativa. Tem também palestras e aulas didáticas, como aqui, como temos, eu e o Gabriel, a gente tem feito bastante dessas lives, palestras, etc. Tem também trilhas educativas, então pode ser realizado em parques nacionais, em parques municipais. E a gente tem também um pouquinho de um recado ali, que quando for querer entrar nesse mundo da educação ambiental com as abelhas, se atentar para as espécies que melhor cabe para a sua ideia. Então, existem abelhas sem ferrão que são perigosas, não é porque elas não têm ferrão que é tudo bem mexer. Tem algumas abelhas que vão incomodar, que elas vão prender no seu cabelo, vão te morder, tá tudo certo, você só vai assustar, vai para longe. Mas tem outras que vão lá e, tipo, tem uma abelha conhecida como caga-fogo, porque ela não te pica, mas ela libera ácido, e aí ela te queima, ou seja, não vamos colocar as abelhas, não vamos colocar crianças para trabalhar com abelhas caga-fogo, senão vai dar ruim com os pais. E também um manejo que a gente consiga trabalhar, são abelhas mais fáceis de visitar, de trabalhar com mesmo. Pode passar. Beleza. Agora, dando uma aceleradinha, então, aqui para a gente ficar dentro do tempo que o pessoal estipulou, vou falar um pouco desse artigo aqui, né? Esse slide é um excerto, não sei como que fala, de um artigo das professoras Vânia e da Rosibelli, da licenciatura, né? Fizeram em conjunto e, basicamente, esse projetinho delas envolveu 3 disciplinas da licenciatura e aí foi voltado para capacitar os alunos delas para trabalhar nas escolas com abelhas, né? Então, ele mostra um pouco como a atividade com abelhas ela é positiva tanto para o aluno que vai estar sendo educado, ou seja, o aluno da escola, né? Quanto para o aluno da licenciatura, que está se formando, né? Se tornando professor. E aí isso traz vários desafios, você aprender um pouco mais sobre um assunto que você não conhece para poder levar isso para outras pessoas, e a elaboração de diferentes materiais pedagógicos e poder analisar também, colher esses resultados depois, né? Então eu convido vocês depois a dar um Google e ler um pouco desse artigo aí, que ele é curtinho, que foi feito desse trabalho em 2017 com essas professoras. E aí, então, agora esse slide traz 6 imagens que são de desenhos dos alunos nas oficinas, né? Essas 6 primeiras imagens são das crianças antes da atividade, né? Na primeira atividade. Foram feitas várias atividades ao longo do tempo, e aí foi feita uma legenda em conjunto com as crianças, indicando o que é cada elemento, né? Porque como eram crianças de ensino primário, assim, de 5 anos, 4 anos, era meio difícil de entender, né? E aí ele mostra, né, abelhas com ferrão. Então, o 1 é o ferrão, né, que geralmente é um tracinho. E aí algumas crianças fizeram desenhos mais elaborados com outros conceitos, como a abelha rainha, a colmeia em si. E aí é legal mostrar como mudou um pouco depois das oficinas, né? Então, a criança desenhou aqui uma caixa racional de abelha, aquelas de madeira, com divisórias, essa janelinha aqui, né, nessa próxima imagem que eu estou mostrando. Mostra também um desenho da abelha sem ferrão, ela desenhou uma abelha que não pica, né?
E aí é legal mostrar o padrão de cores, depois a professora analisa melhor no artigo como influencia, né? Como o padrão de cores que as crianças escolheram mostra um pouco como elas estão se sentindo a respeito desse assunto, né? Então foi um projeto bem legal. A gente se inspirou um pouco nisso também e fizemos umas atividades assim. Então, em 2019, junto com o GESP, a gente foi na escola rural lá em São Pedro, na Iraci, e aí tem alguns exemplos de como a gente teve esse impacto positivo, né? Então, esse slide ele traz duas imagens. As duas imagens são de desenhos da mesma criança, né? Do Anthony. A primeira imagem é antes da oficina, a gente pediu para a gente levou lápis e caneta e tudo, e folhas, e pediu para elas desenharem a abelha do jeito que elas conheciam. E aí o Anthony trouxe essa imagem aqui, uma abelhinha com um ferrão bem caprichado, assim, digamos. E aí, como dever de casa, elas tinham que fazer outro desenho, já pensando nos conceitos que a gente trouxe, né? Então a gente percebe um ser humaninho aqui, com um monte de florzinha, uma árvore, e nessa árvore tem uma colmeia, várias abelhas operárias voltando para o ninho. A gente tem a abelha pequena, a abelha grande, que é a rainha. Então o desenho ficou mais elaborado e com mais informação, né? Esses desenhos aqui foram com crianças de 7 a 8 anos. Aqui o Cauã também. O Cauã fez um desenho da abelha antes, fazendo a polinização, e depois ele fez um desenho parecido até, como dever de casa, e desenhou também a colônia, com esses conceitos do ninho modular que a gente explicou, né, que tem diferentes andares. E a gente foi aprendendo um pouco mais. Aqui a gente tem o desenho da abelha fazendo a polinização, né? E outro desenho aquele clássico desenho papai e mamãe, a família feliz, né, com a casinha, e aí várias abelhas em volta. Então, mostrando como elas entenderam que a abelha faz parte do cotidiano, né, faz parte da nossa vida, e a gente está relacionado com elas mesmo sem saber. Então, uma das principais conclusões que a gente tirou, né, por exemplo, esse gráfico aqui, que ele trata das oficinas que a gente deu fora de escola, né, sem considerar as oficinas em escola, a gente percebe que trabalhamos com um público de todas as idades, né? A gente acaba tendo uma preferência acidental, assim, por pessoal da nossa faixa etária, por estarmos na universidade, né, e temos vários colegas aí participando das oficinas, mas a gente tem muita gente de 30, 40 anos. 30, 40 anos não tem aqui no caso, né? A gente tem de 51 a 60, até 29 anos, e o pessoal de menor, assim, digamos assim, né? Então, a gente pode trabalhar com pessoas de todas as idades, e é legal que a abelha, ela rompe essa barreira a partir do momento que a pessoa tem um contato com esse animal, e acaba aprendendo sobre outros conceitos junto, né? Tudo no mesmo embalo, porque a gente tem que tratar da ecologia da abelha, explicar um pouco da origem dela, e aí a pessoa passa a pensar um pouco mais sobre essa realidade que até então não estava no imaginário dela, né? E como a gente aprende, principalmente pelo prazer, né? É muito importante que a gente faça as atividades com as pessoas, levando em consideração as diferenças, né? Acabou que, como a gente fez uma apresentação digital aqui, a gente acabou envolvendo mais o aspecto visual, né? Até foi solicitado pelo pessoal da OCA que a gente fizesse descrição de imagem e tivesse esse cuidado com o pessoal que tem dificuldades visuais, né? E a gente tentou fazer da forma que deu, por conta do tempo corrido, mas é legal pensar também que quando a gente vai trabalhar com as abelhas presencialmente, são vários outros sensações que a gente usa também, sentidos, né? A gente usa muito o cheiro, o tato, a gente usa muito o som, então tem como identificar as abelhas pelo diferente som que ela faz, pelo cheiro que ela tem, e no geral a atividade com abelhas é uma coisa bem prática e de manipulação, assim, né? Quando a gente vai fazer a parte digital dela, acaba sendo mais focado no visual e no áudio, né?
Então, basicamente é isso. Aí a gente tem a possibilidade também de, posteriormente, fazer uma atividade presencial para vocês aprenderem um pouco mais e efetivamente ter as abelhas e criar essas abelhas para poder estar trabalhando e disseminando em outros locais, né? No laboratório da Oca tem uma colônia de jataí que a gente levou para o pessoal, eles têm outras também, e é legal vocês terem essa bagagem para poder estar dando continuidade a essas atividades. Muito legal, Rashi. Obrigado, Stefano. Muito boa apresentação. Obrigado a vocês. Show de bola, obrigado, pessoal. E com certeza vamos sim fazer essa formação presencial. Vamos mandar e-mail para quem se inscreveu e chamando para participar. Top. Agora pode ser um minutinho de questionário, de comentários. Eu vou parar a apresentação, então, hein? Bom, então eu vou começar, puxar a fila aqui. Acho que quem mais quiser falar pode se inscrever no chat ou levantar a mãozinha. Eu tinha separado várias perguntas, mas eu vou fazer duas. Uma que talvez uma ignorância minha, talvez de nunca ter estudado muito, eu não sei se eu entendi muito bem. Então, meliponicultura se refere somente às abelhas sociais sem ferrão. Abelhas solitárias não entram nisso. Tá Isso. certo? Exatamente. Porque as abelhas solitárias, elas não produzem mel? Como é que eu não temos tempo, e aí acabei nem entrando, senão aí eu não paro de falar nunca. Sim. Mas as abelhas solitárias, elas não produzem mel, já que o mel é um recurso de sobrevivência da colmeia, então da sociedade como um todo, para sobreviver ao inverno, ao período que tem menos flor. E aí as abelhas solitárias não têm esse papel, elas acabaram indo por outro ramo, que ela passa esse período na forma não adulta, então na fase larval e pupal. E aí ela está dentro do ninho com o estoque de alimento que a mãe deixou. E não tem ainda um termo para a criação de abelhas solitárias. Então a gente tem a criação de abelhas apis, apicultura, das abelhas sem ferrão, e aí agrupadas todas elas como meliponicultura, e das solitárias ainda não tem, porque é muito incipiente ainda, na verdade. E não é ignorância, não, é normal. Fique tranquila, porque acho que a pergunta mais recorrente para mim e para o Gabriel é essa. Legal. Massa, não sabia, agora já sei. Aí uma outra pergunta, talvez para o Rashi, por ele ser, o Gabriel, aluno de agronomia, e agronomia, né, o curso na Exalc tem várias disciplinas, né, tipo café, algodão, feijão, ou sei lá, essas grandes culturas, né, e as abelhas, elas são um papel muito importante dentro dessas grandes culturas, né, pela polinização, aumento da produtividade, que nem vocês falaram. E aí eu queria saber, a Exalc ter essa pegada um pouco conservadora, um pouco não, né? Bem conservadora. Então, como que isso é abordado, assim, né? Nessas aulas que você já fez? Eles falam sobre a importância das abelhas, eles dão algum... né, chamam a atenção para o uso dos agrotóxicos em relação às abelhas, e enfim, ou isso passa batido e eles quase nem citam? Então, depende muito da disciplina do professor, né? Antes a gente tinha a disciplina de insetos úteis, né, que falava de criação de abelhas, tanto apicultura quanto meliponicultura. E nas matérias das principais culturas, a gente acaba não tendo muito acesso a esse tipo de informação. Acaba sendo uma pena, porque é fundamental que engenheiros agrônomos compreendam totalmente assim a ecologia e o manejo das abelhas, porque está diretamente relacionado ao aumento da produtividade, né? E aí eu sinto que isso tem mudado um pouco. A gente é um pouco receoso na Exalc por conta de experiências passadas não bem sucedidas, né? Que nem comentou aqui na pergunta, que depois eu vou falar um pouco sobre a pergunta aqui do Fernando,
que é muito boa, por sinal, que fala justamente sobre o que eu estava falando mais cedo, que é o fato dessa hibridização da abelha africana com a abelha europeia, né? Que foi trabalho de vários pesquisadores, entre eles o professor Warwick, do Departamento de Genética, e aí acabou tendo alguns problemas, né? Porque essas abelhas, elas se deram muito bem, assim, e elas conseguiram rapidamente ocupar os espaços aqui na região das Américas, né? E aí isso, inclusive, ele foi duramente criticado, né? Por conta de pessoas que já manejavam abelhas, tiveram esse cruzamento, né? E como essa abelha hibridizada, ela tem uma carga genética muito dominante, ela cruza com outras abelhas que são mais recessivas, entre aspas, têm particularidades maiores, e aí ela acaba homogeneizando o comportamento das abelhas, a qualidade do mel que elas produzem. Então, tivemos vários acidentes com muitas mortes, perdas econômicas, e até hoje isso é um tabu dentro da nossa escola, né? E a gente não tem mais disciplinas voltadas a esse assunto, né? Tem o pessoal que faz um trabalho bem bacana com abelhas, né? O pessoal da entomologia, mas nessa parte de educação ambiental a gente acaba não tendo muito espaço para falar, né? Eles fazem a cada 2 anos o Insetos no Exalc, que é um evento bem grande, que conta com milhares de pessoas a cada 2 anos, né? Mas a gente percebe que falta um pouco na formação dos estudantes o contato com esse animal. Porque quando você vai trabalhar em campo com produtor, com consultoria, é um assunto que não é deixado de lado, né? Raramente é deixado de lado. Hoje em dia, a gente já passou da fase de não falar mais sobre isso, né? Porque qualquer dinheirinho que entra a mais vale a pena, né? Às vezes vale a pena você contratar por R$ 200 uma pessoa para mexer com abelhas ali para receber 10 vezes mais no final da safra, né? Então, esse quadro está mudando um pouco. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma professora, um professor responsável aí, uma disciplina bem encabeçada, voltado às abelhas de novo, aos insetos úteis, mas por enquanto a gente está nessa lacuna, né? A gente está. Eu vejo colegas nossos da faculdade, que estão anos até mais avançados, que nunca tiveram contato com esse assunto, não conhecem, têm medo, e pega um pouco mal, né? Até para um técnico, um engenheiro agrônomo formado na Exalc não conhecer isso, às vezes o produtor fica um pouco espantado, né? Ainda mais quem é mais do meio da roça, assim, digamos assim, tem bastante contato com isso, e causa um pouco de estranhamento, né? Mas basicamente é isso. Eu tenho. Beleza. Eu tenho uma pergunta para vocês também, de um planejamento de um quintal permacultural, assim, num consórcio de abelhas e espécies de plantas nativas, né? Para eu fazer uma pesquisa, um planejamento desse quintal, vocês partiriam tipo do princípio de quais abelhas casariam com quais determinadas plantas, ou primeiro determinar as plantas para determinar as abelhas? Se, tipo, existe a possibilidade de fazer um consórcio de várias abelhas nativas em um mesmo espaço, ou se rola uma competição, se isso danifica também na produção das plantas, ou melhora. Ó, acho que tá aqui, ó, tava debaixo do computador. Isso aqui é de material de um curso que eu fiz com o Gabriel há 3, 4 semanas atrás, que talvez, tipo, te ajudaria muito, inclusive. É só pedir, a gente passa. Acho que não tem muito uma ordem do que, tipo, olhar primeiro as abelhas ou as plantas e depois inverter. Porque são relações diretas. Então, você quer colocar tal planta, vai diretamente, pô, ela já vai te trazer para algumas determinadas espécies de abelhas. Ou o contrário, é o teu foco. Você quer ter um foco nas abelhas, então produção de tipo, produtos derivados das abelhas ou a educação ambiental,
Aí você vai colocar as espécies, elas vão te levar para as árvores, para os frutos. Ou o contrário, você quer produção agrícola ou uma questão paisagística, aí depois você vai ser levado às abelhas. E depois você comentou alguma outra coisa que eu esqueci. Mano, então, tem a questão da síndrome floral, né, que são os conjuntos de fatores das flores que são relacionados a cada espécie de polinizador, né? Então, pô, a gente tem abelhas pequenininhas que vão em flores pequenas, abelhas grandes que vão em flores grandes. Tem abelha que ela não faz a polinização, ela tipo saqueia a flor e ela, por exemplo, rasga a flor e tem acesso ao néctar sem polinizar, aí isso acaba prejudicando o desenvolvimento do fruto. Então, o negócio é, num quintal permacultural assim, é interessante fazer de tudo. Fazer um planejamento de plantio com espécies que compreendam todas as estações do ano para nenhum mês faltar recurso para as abelhas, entendeu? Plantar uma espécie que dá em janeiro, uma que dá em fevereiro, várias, na verdade, mais de uma, né? E que isso é muito mais possível num quintal permacultural agroecológico do que numa monocultura, por exemplo. Aí essas plantas diferentes vão ficar mais reservadas às áreas de refúgio, numa propriedade grande. Assim, né? Inclusive, nesse documento aqui, além da relação, tipo, quais abelhas dependem de quais flores, de quais plantas para coletar alimento, tem também uma questão temporal, que é quando que essas árvores vão florescer, para você fazer o planejamento temporal para ter alimento o ano inteiro ou grande parte do ano para elas terem recurso para fazer o mel. E aí elas se sustentam ali no período de seca. E eu lembrei a outra parte que você tinha comentado, se dá para ter mais de uma espécie de abelha junto. Dá e é relativamente tranquilo, tem meliponários aí com 16, 20 espécies de abelhas diferentes. Tem alguns até que a gente não gosta tanto, que trazem abelha de tudo que é canto, e aí tem 30 espécies diferentes no mesmo meliponário, e aí, então, é relativamente tranquilo. Faz uma pesquisa rápida, joga assim no Google, meliponário, você vai ver que é uma caixinha do lado da outra, tem coisas desde muito simples até mega complexas, uma caixinha do lado da outra, e aí elas convivem relativamente bem. De vez em quando dá uma briguinha, mas é tranquilo. Valeu. É legal que tenha diferentes espécies, porque aí tem uma complementaridade, assim, de qual vai polinizar qual planta, entendeu? Abelha grande, abelha pequena, tem abelhas que atuam em diferentes faixas de horário ao longo do dia. Então rola uma competição, lógico, porque elas estão buscando o mesmo recurso, né? Se você for pensar, elas atuam todas em torno de um arco, né? Um círculo em volta da colônia, né? Tem um raio de distância em que ela consegue buscar o alimento e voltar. Passando esse raio, ela até consegue ir mais longe. Mas do ponto de vista energético, para ela não é vantajoso, porque ela vai gastar mais energia indo lá longe para buscar recurso e voltando. Então isso depende muito do tamanho da abelha. Por exemplo, uma jataí, você encontra uma jataí na rua. Fala, nossa, essa jataí aqui ela é pequenininha, ela voa mais ou menos meio quilômetro em torno do ninho dela, né? Energeticamente eficiente falando. Já uma abelha grande, uma mandaçaia, pode voar mais, pode voar 1 quilômetro, 2. Então, isso está relacionado diretamente com o tamanho dela. E aí, isso é bom pensar quando você vai fazer uma implantação numa propriedade, porque é mais interessante você fazer essa instalação difusa ao longo da área do que colocar todas elas juntos, porque senão elas vão sobrepor esse círculo de atuação delas e vão competir mais, né? Se você fragmenta isso, você vai estar cobrindo uma área maior e cada uma delas não vai estar competindo tanto com as outras, né? Valeu. Depois eu posso pedir esse material que você comentou, Stefano, por favor? Pode, claro. Manda mensagem, inclusive lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não dê tempo. Valeu. A Marcela levantou a mão. Só entrar na frente da Marcela rapidinho, a gente deu aí o horário das 6h30, então quem precisar sair
pode ficar à vontade, não precisa ficar envergonhada. A gente está gravando a apresentação, então a ideia é disponibilizar no YouTube. Se todo mundo aqui concordar, tiver de acordo, aí vocês podem assistir esse finalzinho. Mas é isso, quem puder aí seguir, vamos ouvir a questão da Marcela. A minha questão, na verdade, nem é minha. Eu vou só ler a pergunta que a Amanda deixou aqui no chat. Ela está perguntando se, na Exalc, se alguém tiver interesse em apicultura, ela perguntou se não tem nenhum estágio, grupo ou pesquisa que é voltada para esse ramo. Cara, a apicultura está um pouco escassa em questão de aprender e ensinar. Tem algumas iniciativas, mas elas são mais da parte dos alunos mesmo, quando for falar de manejo, né? Porque a gente tem bastante pesquisa, tem bastante possibilidade de fazer, por exemplo, uma iniciação científica, pegar um estágio, mas é mais com os trabalhos, por exemplo, na entomologia, que aí são questão, principalmente com abelha sem ferrão, e aí principalmente fazendo testagem de alguns produtos, se tem benefício ou malefício com as abelhas, mas manejo em si, a gente tem pouca pessoa apta a fazer o manejo, né? A gente tem o Vitor, que é um rapaz que vende mel e mexe com abelha com ferrão e sem ferrão na Exalc, que não é professor. E a gente tem alguns alunos que fazem essas atividades, né? De resgate de colônia de abelha com ferrão, a gente faz esse serviço também. Mas tá um pouco escasso, tanto que a gente está tendo alguns acidentes com isso por falta de pessoal capacitado, né? Infelizmente a gente teve um falecimento de um funcionário da Fazenda Areião, que é uma fazenda experimental da Exalc, por conta dessa falta de manejo, né? O pessoal já tinha ciência de que tinha essa abelha lá, que ela estava oferecendo risco, já tinha amigos nossos que foram picados, mas por ninguém manejar, e ela está nessa fase de transição, que ela não estava instalada fixamente num lugar, mas estava meio migrando. A gente teve um funcionário que foi fazer um serviço com o trator e acabou sendo picado, não conseguiu sair, e a gente teve esse acidente aí, né? Bem chato, pouco comentado, por sinal, né? Precisa de uma visibilidade um pouco maior e evidencia essa problemática, né? Que a gente tem que ter pessoas capacitadas aí. Aí quem tem interesse em trabalhar com isso pode mandar mensagem com a gente e a gente pode ir atrás de professores, né? A gente tem a professora Luciana, que é responsável pelas abelhas, lá na entomologia, mas a gente queria fazer atividades de manejo das abelhas com ferrão e sem ferrão, para justamente evitar esse tipo de situação e também levar isso adiante, quem sabe colher um mel também, multiplicar colônias. Eu acho que uma coisa que exemplifica muito isso é que eu e o Gabriel, a gente está sempre se encontrando nessas coisas, porque é meio que nós por nós, sabe? Na Exalc, falando de abelha, tá muito dependente das mesmas pessoas, e são os alunos. Eu, por exemplo, eu tive uma aula de abelha, provavelmente, minha graduação inteira. Não fui descobrir pela graduação, fui descobrir a partir, fui descobrir as abelhas solitárias a partir do estágio, do separa, então da compostagem sair para as abelhas solitárias, e aí é tudo por conta. Então, estudando por conta, o Gabriel também estudando por conta, sem ter disciplina e movido pelo amor. E aí, então, assim, a gente continua nessa força, pelo amor, por gostar das abelhas, e tentando passar isso para mais pessoas, porque a gente vai saindo e precisa que alguém tome esse lugar para a gente e que essas pessoas consigam trazer mais pessoas ainda, que não fique dependente disso. Então, a gente nós criamos as vontades, assim, no SAF, então no grupo SAF, na OCA, alguns outros grupos de extensão também trabalharam com abelha, então é meio que dependente disso. Obrigada. Mais alguma pergunta?
Eu acho que é isso, então. Tem o Instagram aí dos meninos, da Iraiá. Tem o nosso Instagram também, da casinha, da Casa do Bem Viver. Vocês podem entrar em contato com a gente. E vamos articular essa formação prática, colocar umas caixas de abelha lá na colônia do Bananal. Vamos, com certeza. E é isso. Então a gente agradece, Gabriel, Stefano, muito, muito obrigada pela disponibilidade e todo mundo por ter participado, por ter, né, colaborado aí com comentários, seja no chat, seja aí abrindo o microfone. E é isso. Bom final de semana para vocês. Não sei se vocês querem dar um tchau final, meninos. Só agradecer. Falou para vocês, obrigado. É. Se vocês quiserem mexer um pouco mais com a abelha, conhecer, pode mandar mensagem aí. Fico aguardando a gente combinar essa oficina presencial, que é mais legal, né? Mais palpável, assim, digamos. E é isso. Mostrar para vocês ao vivo a abelha verde, a abelha de 5 centímetros, a abelha de 2 milímetros. A gente vai brincando assim, mostrar, puxa, você pegar uma flor assim, a flor meio fechadinha, vira a flor, tem uma abelha lá dentro. É mágico fazer isso, a galera sempre gosta. E agradecer, logicamente, todo mundo que viu, que está prestigiando, a Casinha do Bem Viver e a Oca, pela oportunidade de a gente passar a palavra das abelhas, né? Muito obrigado, gente. Valeu. Bom final de semana, pessoal. Valeu, pessoal. Tudo de bom aí. Obrigado, hein? Valeu.